Olá, boa noite, boa noite. Hoje live, olha que legal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A nossa convidada já está chegando por aqui. Que ótimo! E hoje a gente vai falar sobre o Fundo Baobá. E a nossa convidada já está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Isiane, o Henrique Ramos, Valdinei, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se à vontade aqui na live, olha que legal. Para quem já conhece, para quem não conhece, sejam bem-vindos, bem-vindas. E aproveita, dá um like, apoia o nosso trabalho, o dedo não cai, tá? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente e não só a gente trabalhar para ele, tá bem? Isis Cunha, todo mundo que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu convidar aqui a nossa Fernanda Lopes para chegar junto. O Ranieri também, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Opa, prontinho. E já já a gente vai estar aqui com uma querida Fernanda Lopes. Uma honra para mim estar trazendo essa mulher incrível aqui para falar comigo, com a gente, né? Não é só comigo que ela conversa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Fundo Baobá de Equidade Racial. Bom, o vídeo dela já apareceu, mas ela não chegou ali ainda. Vamos esperar um tiquinho que a gente já vai. Opa! Saiu a Fernanda, mas já volta. Certamente ela está se ajustando por lá. Já já chega por aqui. E todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pessoal da CESOL Bacia do Jacuípe, o J. Oliveira, enfim, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Zé Pretinha, todo mundo. Nossa, quanta gente bacana, todo mundo chegando por aqui. Vamos conhecer então um pouquinho do Fundo Baobá, do trabalho que se faz com as entidades e os projetos que tratam do tema da equidade racial. Então vamos falar sobre isso já já. Enquanto a gente espera. A Fernanda Lopes já chegou por aqui, tentou entrar, se ajeitou, caiu. Enfim, já já está por aqui também. Zé Pretinha, então boa noite para você. Ah, legal. Então, exatamente, vai ter um importante debate sobre as formas de financiamento para a causa racial também. Muito bacana. Acho que trazer a Fernanda Lopes aqui é mais uma forma de também estar contribuindo com esse debate, né? A gente que vem trazendo informações para o fortalecimento de organizações da sociedade civil. E aqui na Bahia a gente tem feito um trabalho muito forte com terreiros de candomblé, com grupos de capoeira, que muitas vezes ficam à margem dessas discussões sobre sustentabilidade, gestão de organizações. Então a gente tem dito para as organizações, olha, se você é associação ou é fundação, venha, porque a discussão é muito próxima, né, muito parecida. Então a gente tem apresentado aqui temas jurídicos, temas de gestão e também possibilidades de captação, como hoje, e de parceria, enfim, de articulação, como é o caso do Fundo Baobá. Já tivemos aqui o Fundo Positivo, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, agora o Fundo Baobá. Certamente boas novidades vêm por aí, outros fundos, e a gente vai sempre avançando nesse sentido. Opa! Fernanda Lopes já voltando por aqui também, né, no perfil do Fundo Baobá. Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue fazer essa conexão e segurar a conexão também. Aí, prontíssimo! Fernanda, seja bem-vinda! Que ótimo! Muito Você me ouve obrigada. bem? Tudo muito bem. E Que vocês ótimo! estão me ouvindo, Lucas? Te ouço muito bem. Estamos conectados, então. Uma felicidade enorme ter você por aqui, você nem imagina. Que ótimo! Eu também estou muito feliz e feliz por te ver, né? Porque a gente já se encontrou em tantos outros momentos nas nossas vidas, mas há muito tempo a gente não se via, pelo menos, sei lá, 8 anos, eu acho. É, por É aí. muito Então, legal, gente. Eu tempo. queria só dizer para vocês da minha emoção aqui. Fernanda Lopes, eu conheço, é uma mulher incrível. Já conheço ela desde algum tempo, como disse, acompanho. Nos encontrávamos muito quando eu estava em Brasília, lá pelo Ministério. Ela estava lá no fundo, né, no Fundo de População das Nações Unidas, no UNFPA,
fazendo um trabalho belíssimo. Então, é uma admiração grande. Aliás, esse mês de setembro, sempre trago mulheres incríveis, sabe, Fernanda? Das convidadas aqui das nossas lives, 70% são mulheres. E esse mês acho que eu bati o recorde, porque eu trouxe duas mulheres, e duas mulheres absolutamente incríveis. Então, assim, eu estou muito emocionado. Aliás, eu estou até quebrando uma coisa que eu faço sempre aqui, porque eu não apresento minhas convidadas e meu convidado. Eu digo, olha, Fernanda, vai falar do Fundo Baobá, se apresente aí pro pessoal. Hoje eu estou tão emocionado com a sua chegada, que eu já contei aqui que você era do UNFPA e tal. Então, olha, vou parar de falar, vou passar a bola para você. Quem é Fernanda Lopes? Se apresenta um pouquinho aí para o nosso pessoal, para todo mundo que está vendo a gente. Nossa! Bom, eu sou Fernanda Lopes, então vou começar me descrevendo, fazendo uma audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu cultivo dreadlocks, então meu cabelo é dreadado e ele tá na altura do ombro. Eu uso óculos e hoje eu estou vestindo uma blusa laranja, que é uma caixa réu, então tem a gola até tampando o meu pescoço, protegendo o meu pescoço, e tem um lenço cinza e preto no pescoço. Eu sou uma mulher em movimento, uma mulher negra em movimento, que vem ao longo da vida buscando sempre estar a serviço. Então, o meu processo de construção de conhecimento, ampliação do escopo de conhecimento na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu sou bióloga de formação, mas eu fiz o mestrado e o doutorado em saúde pública, com área de concentração em epidemiologia. E essa construção era sempre voltada para a grande questão que me mobilizou no meu processo acadêmico foi como compreender melhor os fenômenos de saúde, a distribuição de doenças e agravos e mortes, e traduzi-los em melhores narrativas para subsidiar a defesa por direitos. Então, eu fui fazer epidemiologia para entender melhor sobre os números, mas para dar vida aos números. E foi assim que eu fui adensando a minha caminhada no campo de direitos humanos, sempre com essa certeza de que um país não poderia se sustentar na persistência do racismo, na persistência do sexismo, do adultocentrismo, outras formas de opressão. Então, eu fui construindo essa minha história com ativismo, com produção de conhecimento, passando por diferentes instituições, atuando no campo da saúde, no combate ao racismo institucional na saúde, na promoção e defesa dos direitos reprodutivos, e de um olhar mais ampliado sobre população e desenvolvimento, sempre com uma perspectiva de gênero, até eu chegar aqui, no Fundo Baobá para a Equidade Racial, que aí a gente vai contar um pouquinho mais sobre o fundo, mas esse foi o meu caminhar, né? E eu não fiz isso sozinha, eu só consigo alcançar essa trajetória porque eu tive muitas pessoas que sempre estiveram ali me dando a mão, me empurrando, me apoiando, meus familiares, a família biológica, a família que nos adota, né, que é composta pelos nossos amigos, mas também pessoas que são minhas referências de ativismo, com afetividade e com a certeza de que a gente não consegue nada sozinho, só no coletivo. Ah, que coisa linda, Fernanda, que apresentação. Eu só queria acrescentar uma coisinha que eu tenho aprendido com a minha companheira, que é uma mulher negra, da ancestralidade, né? Do papel da ancestralidade também em tudo isso, de quanto É isso é isso, importante. porque a Um beijo, gente está Cecília, por tudo aqui, também. né? A gente está aqui, mas muita gente veio antes e elas já saíram aqui de perto na forma física, mas elas seguem conosco. Então, ser
sempre responsável por honrar a ancestralidade, deveria ser a tarefa de todas as pessoas, né? A minha é. Com certeza, que legal. Queria aproveitar para cumprimentar o pessoal que está chegando, Fernanda. Quanta gente bacana chegando por aqui. Mas eu não posso me furtar, vou dizer uma coisa para você, não posso me furtar a fazer uma homenagem muito especial. Eu estava esperando ela chegar, que a minha mãe está fazendo aniversário hoje, tá lá dando caruru certinho, porque é Cosme e Damião, né? Então tá tudo certinho hoje. Ó, um beijo, minha mãe não pude estar por aí em Camaquã, interior da Bahia. Estou aqui trabalhando, estou em Salvador. Mas logo, logo a gente comemora, tem um abraço, tem tudo. Eu estou falando com uma mulher muito incrível, já me emocionei aqui no começo, e homenageando também uma mulher incrível que me pôs no mundo, que me criou, que me deu tantos valores, tantas coisas importantes. Então, um beijo, feliz aniversário para minha mãe. E aproveitar para cumprimentar também o pessoal, todo mundo dando like aí. Então, já falei da minha mãe, tem a Gabi, Mucato, que chegou aí, a Ayla de Fortaleza, a Preta Lu, que agradeceu pela oportunidade de estar te ouvindo, e eu estou dizendo a ela, olha, Preta, eu estou agradecendo, já me emocionei aqui, com a gratidão de poder conversar com uma mulher incrível como é a Fernanda, que eu já conheço aí e acompanho. Então é isso. Cumprimentar o César Antônio, a Simone Bonfim, o Abraão, a Nadjane, todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, ó, bota o like aí, não cai o dedo. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, né, Fernanda? Em vez da gente só trabalhar para eles, vamos fazê-los trabalhar um pouquinho para a gente. Isso é importante também. Olha aqui também a Érica Bernardes. Então, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Marcilene também está dizendo que você é maravilhosa. Enfim, incrível. Todo mundo muito bem-vindo aqui. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, fala um pouquinho agora do histórico do Fundo Baobá. Como é que ele se cria, onde ele surge, enfim, vamos trazer esse histórico. Vou contar um pouquinho. Então, o Fundo Baobá, ele nasce aí no Nordeste, Lucas, sabia? Não Ele sabia, que nasce, legal. vou contar então. Ele nasce de uma demanda do movimento social negro, em especial do movimento negro nordestino, para a Fundação Kellogg, que depois de 70 anos de atuação no Brasil, em especial no Nordeste, desenha a sua estratégia de saída. E quando faz rodadas de escuta ativa junto a lideranças importantes, então houve que o legado só seria completo da instituição no Brasil caso houvesse um investimento diferenciado de apoio a organizações negras para o enfrentamento ao racismo e a promoção de oportunidades justas para o desenvolvimento de pessoas negras. E a Fundação Kellogg falou, boa, vocês estão corretíssimos, então bora ver como fazer isso. E esses ativistas do movimento negro, em especial nordestinos, mas também gente do Sul. Então, Sueli Carneiro, Luísa Barros, né, que viveu tantos anos aí, dedicou a sua vida aí na Bahia, em Salvador em especial, né, Magno Souza do Maranhão, Lindivaldo Júnior de Pernambuco, Socorro Guterres também do Maranhão, enfim, várias pessoas se reuniram. A Trícia Calmon, que é daí de Salvador também, é nossa membro, conselheira fundadora, mas também agora Uma parceira querida do Corpo Abraço. super Também. parceira. Trícia, um beijo para você. Foi minha aluna também no curso de mestrado. Coisa linda. Ela é uma figuraça incrível também. E então esse grupo viajou pelos 9 estados do Nordeste, ouviu 192 organizações e várias lideranças do movimento negro e desenhou o que naquela época, 2006, chamaram... e Elias Sampaio também, que também foi fundador e que também é daí de Salvador. É bom lembrar as pessoas que são daí. Sim, perfeito. Né? Porque isso é muito importante. E essas pessoas, então, desenharam o que naquela época chamaram de mecanismo, que era uma instituição que se garantiria
com autonomia, captando recursos, mas que teriam um fundo patrimonial para ter autonomia de investimento nas iniciativas negras. Então, a Fundação Kellogg se comprometeu com a criação deste fundo patrimonial. Então, em 2011, nós nos formalizamos e com o compromisso da Fundação Kellogg de investir até 25 milhões de dólares, conforme a gente conseguisse captar recursos dentro e fora do país, porque o Fundo Baobá apoia iniciativas de organizações lideranças negras no Brasil. Foi o primeiro fundo e até bem pouco tempo era o único fundo no Brasil que tinha esse desenho e missão, mas precisa captar, né? Precisa mobilizar recursos. E no país, antes, era muito difícil doar, ainda é, né? Doar para a causa da equidade racial. Então, a Fundação Kellogg, depois de várias negociações, se comprometeu o seguinte: cada valor que vocês captam fora do Brasil, a gente faz uma contrapartida, um match fund, que agora o match fund tá famoso, né? Comum, todo mundo fala de match fund, então eu vou falar match fund também, mas é a contrapartida, faz uma doação de contrapartida para o fundo patrimonial de 2 vezes o valor que a gente capta fora. E quando a gente capta 3 vezes, ou quando a gente capta aqui no Brasil, ela faz uma doação de 3 vezes o valor que a gente conseguiu captar, para constituir o nosso fundo patrimonial, e isso poderá nos dar autonomia de investimento. E aí eu vou contar o que isso significa. Quando a gente capta recursos, e todo mundo que está aqui de alguma forma faz captação de recursos, sabe que as oportunidades que aparecem temáticas, né? Então, nós temos temas prioritários, que o Fundo Baobá apoia iniciativas, e quando a gente capta, também capta de acordo com essas prioridades. Mas as prioridades, muitas vezes, também são definidas pelos doadores. E a gente quer ter autonomia de investimento de acordo com aquilo que é a real necessidade do campo. E quando houve a pandemia, a declaração da pandemia como emergência internacional, sanitária internacional, foi em meados de março de 2020. 5 de abril de 2020, o Conselho Deliberativo do Baobá já havia deliberado que o uso dos rendimentos do fundo patrimonial fossem distribuídos, fossem investidos, disponibilizados em iniciativas de prevenção de infecção pelo SARS-CoV. Então, a gente só conseguiu em 15 dias tomar essa decisão, lançar o edital e garantir que até 30 dias depois, no máximo, as pessoas e as organizações estivessem com recurso nas suas contas, porque a gente tinha autonomia, a gente tinha fundo próprio, né? O nosso Conselho Deliberativo deliberou pelo destino desses investimentos. A mesma coisa no edital de quilombolas, que se chama Quilombolas em Defesa. O primeiro edital exclusivo para comunidades quilombolas que o Fundo Baobá fez. Esse edital, que foi exclusivo, ele ainda está em curso para a população quilombola, conta com outro financiador, que é a Fundação Interamericana, mas ele teve um valor maior e um número maior de organizações, são 35 organizações apoiadas. Por quê? Porque o Conselho Deliberativo também deliberou o uso de recursos próprios do Fundo Baobá para apoiar a causa quilombola. Então é isso, né? A ideia é essa, que nós sejamos um fundo patrimonial em expansão,
e que a gente tenha mais autonomia para investir. E para isso, a gente tem que incidir, fazer incidência política no ecossistema de filantropia, porque a gente sabe que tem muitos desafios aí, né? Nem tudo o que se apresenta como antirracismo o é. E o que acaba acontecendo é que muitos dos apoios nos mantêm no mesmo lugar. E o que o Fundo Perfeito. Balban quer é tirar deste lugar, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Sensacional. Não podia ser menos. Eu queria só dar um alôzinho aí, o pessoal que está chegando, bem-vindo, todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muito bacana. Vocês, né, não esquece de deixar o likezinho aí, não cai o dedo não, tá? Então, todo mundo fazendo aí esse algoritmo trabalhar para a gente, não só a gente trabalhar para ele. Então, Fernanda, opa, Fernanda, tá me ouvindo? Eu que tive problema com a internet. Zugama está aqui perguntando qual é o tema da live. Fundo Baobá, vocês me ouvem bem, gente? Eu não estou vendo a Fernanda, não sei se o problema é com a minha internet. Opa, acho que a Fernanda também teve problema com a internet lá. Então é isso, gente, já já ela volta. Zugama, qual é o tema da live hoje, Zugama? A gente está apresentando o Fundo Baobá de Equidade Racial. Então a gente teve um probleminha agora na internet, né, na conexão da nossa convidada, a Fernanda Lopes, mas ela está voltando já já, certamente. Enquanto isso, vou cumprimentar o pessoal que chegou aqui, né? A Preta Lu disse que é lá de Porto Alegre, né? A Carol Prado, César do Espírito Santo, grande parceiro. A Ludmila Corrêa, Kerston de Brumadinho, que hoje está com quilombolas aí, com convidados especiais. Então, Kerston, um abraço para você, que sempre está aqui. Hoje ele trouxe o pessoal dos quilombolas, que muito pertinente, porque a Fernanda Lopes falou logo dos quilombolas. Eu já estava com essa pergunta aqui engatilhada. E foi ótimo, porque a Fernanda já citou isso aí. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ah, com certeza. Alô, comunidade de quilombolas, um abraço para vocês. Então, a Valéria Coutinho, querida também, o pessoal da AJF Ciclismo, e Rose, da Associação de Mulheres Negras do Acre, a querida parceira nossa lá do Acre. Pessoal da AJF Ciclismo, um grande abraço para vocês e para todo o pessoal da União de Ciclistas do Brasil. A gente fez um trabalho muito bacana aí nos últimos dias. Se falou bastante do marco regulatório Pedalando com o Mirós, que era o nome do projeto. Fizemos 2 encontros. Vai sair um material bacana aí, um guiazinho. Então, olha, um abraço enorme para vocês. Foi muito bom. Então, o Wagner Prado chegou aqui. Ele é da assessoria de comunicação do Baobá, acompanhando a live da diretora. Um grande abraço, Wagner, um parceiro. Que beleza, então você está por aqui também. Obrigado pela parceria do Fundo Baobá, não só a Fernanda, né? Geralmente no final a gente agradece, mas toda a equipe. Então, gente, é isso. A Fernanda teve aí alguma questão na conexão dela, vamos esperar ela chegar. De repente ela pode chegar também aí pelo Instagram dela também. Simone Bonfim, da Cipó Comunicação Interativa, aqui de Salvador, uma querida parceira também, grande trabalho. A Associação de Autismo do Acre, Eloneide Gama, muito bom. Ana, da Associação dos Guias de Porteirinha. O Centro de Defesa da Vida, Herbert de Souza, de Fortaleza, Ceará. Muito bom, todo mundo por aqui, muito legal. Enquanto a gente espera a Fernanda Lopes aqui, não sei o que aconteceu com ela. Alô, Fernanda, deixa eu ver aqui no WhatsApp se tem o que é que tem de mensagem dela. Não sei, vou só chamar ela de volta. Não sei o que está acontecendo por lá, vamos ver quando ela volta. Eu vou aproveitar para convidar vocês para as próximas atividades do OSC Legal. Então, em outubro, a gente tem, já na semana que vem, aliás, não vamos ter intervalo dessa vez não. Semana que vem, terça-feira, 18 horas, aqui mesmo nesse Bate-Canal, a gente tem o José Alberto Tosi, e a gente vai, ele que é uma referência, contador aí, referência, e nós vamos falar sobre auditoria nas organizações da sociedade civil com José Alberto Tosi. No dia 18 de outubro, a gente vai estar com a advogada, ela trabalha com direito
Público, a procuradora municipal, a Vanessa Serro, e nós vamos falar sobre a implementação do Miroski em municípios do interior de Minas Gerais. Ela que tem uma atuação muito forte no interior de Minas Gerais e vai falar um pouco dessa experiência dela nesses municípios pequenos, como é a experiência de ser procuradora municipal. Muita coisa bacana, porque eu já vi uma fala dela por aí falando da experiência num pequeno município e foi muito interessante e convidei-a para vir também compartilhar essa experiência com a gente. E queria falar com vocês, já adiantando aqui um pouquinho, que a gente vai lançar agora um curso de elaboração ou revisão de estatutos de associações. Então, a você que está aí fazendo revisão do seu estatuto, você que está querendo criar uma organização, está pensando como é que faz o estatuto, a gente está escrevendo um livro sobre estatuto de associação e nós estamos lançando um curso para entidades que quiserem fazer, né, elaborar o seu estatuto ou, né, revisar o seu estatuto com base no que há de mais contemporâneo na legislação e na literatura do setor e no acúmulo aí que a gente tem com mais de 200 estatutos já revisados nos últimos anos, talvez mais, inclusive. Então a Fernanda Lopes chegou por aqui, ela trocou de perfil, teve alguma questão no outro perfil, não tem problema, a gente chama ela por aqui no perfil dela e retoma a conversa, porque a conversa estava muito boa. Cadê? Não consegui, Fernanda, não consegui te chamar, tá? Se você puder, você me convidar aqui nessa câmerazinha, a gente agradece. Então a Ana, guia turística, está dizendo que quer muito fazer esse curso. O celular apagou. Temos um problema então, gente, porque não participa pelo computador, tá, Fernanda? É só pelo celular. Então temos aí um problema. Vê se seu celular pega uma carguinha aí e volta para a gente seguir na conversa, que a conversa estava muito legal. Ou então a gente vai remarcar essa live. Me avisa por aqui para a gente poder seguir. Então é isso, gente. Para quem perguntou, a live fica gravada aqui no Instagram e depois a gente sobe a live lá para o nosso canal no YouTube, tá bem? Então, para quem está chegando agora, a Gabriela Santos, o Negro por Negro, a Dina Braga Quilomba e a Ana Guia Turista, todo mundo que chegou aí depois, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Infelizmente, a nossa convidada teve um problema na sua conexão, tá lá tentando resolver, o celular apagou, enfim. Estamos aqui esperando ela voltar aí para a gente tentar retomar a conversa, ou a gente vai ter que marcar aí de novo. O Kelly está perguntando se pode reprisar. Reprisar não tem como. Você vai rebobinar a fita aí, usando uma expressão moderna, né? Você vai rebobinar a fita, vai assistir de novo e vai ver o comecinho. Mas certamente, se a Fernanda Lopes não conseguir voltar, a gente vai marcar uma nova live com ela, certamente, porque a gente só estava começando. E um abraço aí, o Wagner Cardoso, da Associação Quilombola das Vilas Unidas de Biritinga, Bahia. Um abraço, querido. Bom contar com você aqui, tá bem? Então é isso. Fernanda Lopes, deixa eu ver com ela se ela vai conseguir voltar aqui. Ela está nos assistindo pelo computador, mas pelo computador não participa. Talvez a gente tenha, então, que interromper por hora e marcar uma nova data. Já vou, inclusive, encaminhar uma data para ela, para a gente voltar. Tá bem? Então, outubro é o seguinte, semana que vem, dia 4, terça-feira, 18 horas, voltou pessoa física, mas não consigo te convidar. Só se você tiver no celular, Fernanda. Se você tiver no computador, a gente não consegue fazer. Você só consegue assistir, mas eu não consigo interagir com você. Entende? Eu estou tentando aqui mandar um convite. Agora veio. Vamos lá. Muito bom. Então veja aí agora, para a gente poder entrar. Vamos lá. Dani Balbina chegando aqui, querida. Um abraço para você, você que esteve aqui com a gente na última live. Dani, tá rolando. É que a nossa convidada teve um probleminha de conexão, voltou agora num outro aparelho, enfim, está se organizando e nós estamos retomando a conversa agora. Então, é isso. Foi o tempo do pessoal beber uma água, Fernanda, tomar uma água, respirar e todo mundo de volta. Então,
estamos por aqui. Vamos lá. Eu quero voltar o papo com você. Tá me ouvindo, querido? Então, Tô sim. pronto, vamos voltar então. Você falou uma coisa muito importante e eu queria fazer. Você disse nem tudo, né? Nem tudo que diz que é equidade racial né? Você tem toda uma questão da emancipação, embora esse termo também possa ser questionado, tem toda uma disputa em torno dele, mas vamos pensar aqui numa perspectiva emancipatória, digamos assim. Enfim, talvez a gente pudesse começar voltar um pouco nesse tema, porque ele não é lateral, né? Ele é um tema muito importante, ele é muito central. E eu talvez que trouxesse para a discussão, começaria tratando esse tema, pelo próprio conceito de equidade racial. E aí eu acho que a gente abre aí uma chave para o pessoal entender de forma muito simples e tranquila isso que você trouxe, que eu achei que não é lateral, não dava para a gente passar por isso de forma lateral e não trazer esse tema. Então fala para a gente um pouco do que se concebe então, como equidade racial, e aí como são esses projetos analisados e essa história, assim, de nem tudo que, né, reluz é ouro, nem todo projeto que aparece é de fato equidade racial. Fala um pouquinho para a gente então sobre isso agora, retomando a nossa live. Isso, desculpa, gente. Vocês sabem que tecnologia só ajuda quando não atrapalha, né? Então, muito desculpa aí. E muito legal, Lucas, que a gente possa falar sobre isso, porque eu vou falar sobre o que é equidade racial usando o exemplo do Fundo Baobá. Para o Fundo Baobá e outras instituições que fazem parte do sistema de filantropia para a justiça social, o que importa não é só o apoio financeiro. O apoio financeiro é essencial, mas ele não é suficiente para promover oportunidades reais e justas para o movimento social, para as organizações da sociedade civil, grupos e coletivos. Por quê? Porque quando você investe financeiramente, mas aquelas organizações não têm a oportunidade de ampliar suas capacidades institucionais essenciais, de fazer gestão, de fazer planejamento, de prestar contas, de fazer comunicação estratégica, de garantir que mais gente entenda aquilo que elas realizam e que queiram estar juntos, corresponsáveis pelas mudanças que elas se propõem a fazer. Quando elas não têm ainda construído a habilidade para garantir um bom registro das suas ações, uma boa sistematização dos seus resultados, quando o engajamento não é ainda suficiente para garantir que outros parceiros cheguem, em especial parceiros financiadores, se você não apresenta essa oportunidade para essas pessoas, essas organizações também, o que vai acontecer? Elas vão estar sempre na dependência. Elas vão estar sempre com medo, inclusive, de pleitear, de participar de um edital, porque elas vão sempre acreditar que elas não estão suficientemente preparadas para disputar no edital. E isso é injusto. E essa desigualdade, ela não é justificável, né? E isso é inequidade. A equidade é essa possibilidade de fazer o investimento financeiro, que o plano de ação seja desenhado pela organização e a gente vai selecionar projetos que possam contribuir para o alcance daquele resultado que está no edital. A gente sempre financia via edital. E depois eu vou falar o porquê disso. Mas, então, o plano de ação, os objetivos, as mudanças que a organização, o grupo, o coletivo, as lideranças querem alcançar, elas descrevem ali na proposta, mas a gente também realiza um outro tipo de investimento, que é esse investimento que a gente chama de indireto.
com treinamentos, com jornadas formativas, com momentos de escuta, com conteúdos que sejam disponibilizados para eles, mas, sobretudo, com exercícios práticos para irem aprimorando as suas capacidades essenciais, né? Então, o que a gente quer, e eu vou dar um outro exemplo, aqui no Baobá, o primeiro edital foi em 2014, até agora nós tivemos 17 editais, foram 861 iniciativas já apoiadas, mas entre essas iniciativas que a gente já apoiou, e eu vi aqui, naquela outra vez que eu entrei, agora eu não estou enxergando aqui, não dá para ver as pessoas, mas quando eu entrei, entraram junto comigo algumas pessoas que foram apoiadas, tiveram iniciativas apoiadas pelo Baobá, né? Desses 861 projetos que a gente apoiou, só 3% deles já tinham sido, até o ano passado, já tinham sido apoiados pelo Baobá em outra ocasião, ou seja, a gente precisa priorizar aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Por quê? Porque a gente tem certeza que da forma como nós temos feito, pode fazer a diferença na vida dessas organizações. Então, eles chegam pela primeira vez conosco, 90% das organizações que chegam, quando assinam um contrato conosco, quando já foram selecionadas, nunca tinham tido outro apoio. E não são organizações novas, são organizações que estão atuando há anos, fazendo a diferença nos seus campos de atuação há anos, mas doando-se e doando também recursos para realizar o trabalho. Então, a gente quer que essa seja sempre uma fotografia, sabe, do Fundo Baobá, que isso seja evidência de que nós chegamos onde poucos estão chegando e que aqueles que a gente apoia terão condições de buscar muitos outros, porque eles já se sentirão ainda mais fortalecidos para fazer o que eles também sabem e vêm fazendo há muito tempo, porque sem a sociedade civil fortalecida e atuante como nós temos, nós não estaríamos aqui. Se está difícil desse jeito, imagina sem a atuação da sociedade civil. Sensacional. Eu só queria trazer um elemento, eu senti falta aqui, eu como advogado, e a gente aqui no Acho que Legal tem feito um trabalho muito no sentido de fortalecimento das organizações, da capacidade técnica das organizações, juridicamente, e com seu irmão siamês, né, que é a parte contábil, né, o jurídico e o contábil dentro das organizações, são muito importantes, desde a primeira live que a gente fez há quase 3 anos atrás, com o Nailton Casumba, até agora, todas as vezes a gente reafirma isso. Eu senti falta só do elemento. Você falou da capacidade de gestão, do planejamento, de comunicação, claro, eu concordo com tudo isso, mas eu senti falta da questão jurídica e da questão contábil. A gente tem visto lideranças incríveis, Fernanda, que tem. Eu peguei numa atividade que eu fiz no Rio, né, por essas andanças que a gente faz pelo país. A senhora era uma baita de uma liderança, tinha ido até em programa da Globo e tudo mais, sempre reconhecida. E o estatuto dela, isso em 2017, o estatuto dela ainda era de 1982. Então ela não podia receber doação, nem fazer uma parceria, por exemplo, com o Fundo Baobá, com o estatuto dela, ainda era mimeografado. Ela tinha que fazer com o CNPJ de uma amiga, de uma ONG, de uma outra parceira, de uma outra liderança. Então eu penso que tem elementos acho que o Fundo Baobá tem realmente um papel sensacional de fortalecimento dessas organizações, até por pensar também nessa filantropia institucional, né, de sustentabilidade da entidade, não apenas naquele projeto amarrado, né, nas ações amarradas, mas também, né, ampliando essa possibilidade, e eu realmente acho fundamental esse avanço. E queria, então, registrar só esse pontinho que eu não... E você sabe, Lucas, eu vou te contar o segredinho aqui. Por que eu não falei
eu não acabei por não citar o fortalecimento jurídico ainda, que a gente saiba que isso é essencial e contábil também, porque desde 2019 o Fundo Baobá passou a apoiar também coletivos e grupos. Então, existem alguns editais que são exclusivos para organizações formalizadas, mas muitos não. Sim, Então, sim, a desatualização dos documentos, né, jurídico, do marco jurídico da instituição, é um problema e é restritivo em várias oportunidades, mas aqui a gente tem buscado sempre abrir para essas novas institucionalidades. E o mais legal é que vários que entram, grupos e coletivos, percebem que a meta de futuro é a formalização. E quando vão se formalizar, já tem uma outra noção daquilo que precisa ser a sua saúde financeira, as suas capacidades essenciais ali no ponto de vista contábil e orçamentário, porque contábil é uma coisa, orçamentário é outra, sim. né, e toda a parte jurídica. Então, você está corretíssimo e ainda bem que você também me deu essa oportunidade, porque nessa live com Oscar legal, sem falar disso, você está certíssimo em me chamar a atenção. Foi certíssimo, pegou ali no ato. Mas foi por isso, sabe? E tem uma coisa que também tem sido muito interessante para a gente, embora ainda pouco explorado. Quando a gente oferece a possibilidade das organizações alocarem recursos no seu projeto para o desenvolvimento ou para o fortalecimento institucional, a gente coloca lá que uma das possibilidades é o custeio, ou no custo indireto, é a assessoria jurídica. Tá? Então, essas organizações que são apoiadas por nós também podem, inclusive, contratar assessoria jurídica para se organizarem, se orientarem. Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade de contar isso também. E isso é uma coisa muito legal, porque tem organizações que pensam que não podem se inscrever, porque elas não são formalizadas. E pode, lógico, existem alguns editais que não dá. Por quê? Porque os acordos feitos com os financiadores não permitem, mas outros sim. E a gente também, desde 2019, não aceita essas parcerias que antes a gente chamava barriga de aluguel. Por isso que a gente usou, por isso que a gente ampliou para os grupos e coletivos, porque dá muito certo na maioria das vezes, mas também há aquelas que não dão certo. E quando o parceiro empresta o seu CNPJ, é ele que vai participar de todo o processo, né, formativo e tudo, e aí ele vai se fortalecer e aquele que pegou emprestado vai seguir frágil. Então a gente falou, não é isso que a gente quer. Bora trabalhar com quem ainda não tem, né, essa musculatura institucional e mudar a história. Muito bom. Não, sensacional. Acho que a maturidade do fundo, de ter raciocinado sobre isso e ter uma resposta, é sensacional. Eu só queria dizer aqui até para o pessoal que eu não tiro a legitimidade também dos grupos, não, né? Eu acho que o próprio fundo está dizendo também isso. Não se tira a legitimidade desses grupos. Agora, se ele fez a opção por se regularizar, o compromisso nosso, por exemplo, do Oscar Legal, é dar o instrumento para que ele possa fazer isso bem, gerir isso bem, do ponto de vista jurídico, né? Que ele possa ter as suas certidões, que ele possa ter o seu estatuto bem feito, bem apresentado, enfim, juridicamente maduro, essas coisas todas. Então, se o grupo opta por não ter um CNPJ, ok também. Ele tem que ser fortalecido de alguma maneira, porque ele também tem legitimidade para tal. Então, é muito bom ouvir isso de vocês, saber dessa posição também
do fundo. Já era uma pergunta que eu tinha aqui, já respondida, e ficou muito bom. Agora eu queria, Fernanda, aliás, antes de seguir, dar boas-vindas aí ao pessoal. Chegou muita gente aí enquanto a gente conversava. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa o like, apoia o nosso trabalho, tá bem? Então, é isso. Vamos voltar aqui que eu tenho uma pergunta já. Aí a pergunta que está chegando aqui no Zap, está chegando por aí aqui pelas vias. Quanto de recursos já foi aportado? Que aí o povo quer saber agora de quantos projetos mais ou menos, como é que é? Me dá um perfil disso aí nessa história. Pronto, então vou contar o porquê de editais primeiro, tá? Perfeito, perfeito. Então, pronto, a gente optou por trabalhar com os editais e não foi assim a vida inteira do Baobá. O Baobá trabalhou com apoios pontuais, o Baobá trabalhou com cartas convites e nos últimos anos o Baobá tem apoiado exclusivamente por meio de editais, porque nas análises que nós fizemos, a gente observou, e análise mesmo, tá? Estudando documentação, onde chega, onde a gente consegue chegar, né? Por meio de edital, o edital é um instrumento que garante melhor capilaridade. Chega com o edital, a gente consegue chegar onde outras instituições financiadoras não chegam. Tem muita gente que não conhece o Baobá, muita gente que não conhece o Baobá. Tem alguns estados que a gente quase nunca recebe propostas em qualquer edital, tá? Então, é nossa obrigação fazer uma ação de divulgação e alguns outros movimentos de escutativa e de aproximação e engajamento, mobilização nesses estados. Mas a gente recebe propostas de quase todo o país, né? A Bahia é o estado que mais manda em todos os editais, sem exceção nenhuma, e às vezes você sabe, né? O povo fala, só tem Bahia, só tem São Paulo. O povo reclama, você não imagina que o povo reclama. Você sabe, você sabe. Imagina. Mas o que acontece? Em todos os editais do Baobá, o estado que mais manda propostas é a Bahia, prioritariamente a cidade de Salvador. Então, isso para a gente é um indicador, é bom, mas também é complexo, né? Porque isso significa que a gente ainda precisa fazer mais para chegar em todos os lugares. Mas ainda assim, o edital é onde a gente consegue garantir, primeiro com uma boa estratégia de comunicação, fazer chegar a informação e fazer com que diferentes organizações acreditem que é possível, porque a seleção não é do melhor projeto. A seleção é daquele que mais tem capacidade de responder àquilo que é o objetivo do edital. A segunda coisa é que o processo de seleção nos permite muita objetividade. A equipe executiva do Baobá não participa do processo de seleção. A gente faz a primeira leitura, que é só para classificar se está respondendo aos critérios de exclusão ou inclusão. E depois, tudo é feito por colaboradores externos, que são especialistas em projetos, em gestão de projetos, em avaliação de projetos e especialistas na área que é aquele projeto. Por exemplo, a gente acabou de fechar as inscrições há pouquinho tempo, fizemos a primeira fase da seleção de um edital que se chama Educação e Identidades Negras, Educação e Identidades Negras, Políticas de Equidade Racial. Nós recebemos 181 propostas. Passaram para a segunda etapa, que começou agora, o resultado saiu sexta-feira passada, passaram para a segunda etapa 83 propostas.
Essas 83 propostas estão sendo analisadas por um conjunto de pessoas especialistas, todos de fora do Baobá, que vão fazer uma análise de todos os documentos que estão disponíveis, o projeto, o plano de ação, o plano orçamentário, o vídeo, e vão fazer a classificação de acordo com aqueles critérios que foram estabelecidos. Depois disso, eles vão elaborar um parecer, e todos os projetos que são desclassificados, né, recebem uma devolutiva. A gente fala o porquê que ficou de fora, e a gente dá algumas dicas sobre como melhorar para uma próxima vez conosco ou com outras instituições, né? Então, isso é muito legal, e a gente tem recebido muitos feedbacks positivos em relação a todo esse processo, desde a seleção até a implementação, os momentos de escuta, os mecanismos que a gente tem adotado, as ferramentas que a gente tem adotado de opinião, e a gente faz ajuste de rota todos os dias. Todos os dias a gente muda, ajusta uma coisa, a equipe fica aqui maluca. A equipe fica maluca. E fala, nossa, mais uma mudança, mais um ajuste, mas é isso. É para isso que a gente está, né? E os projetos são assim, são muito diferentes. Agora a gente teve esse edital, logo a gente vai ter o outro, não posso contar ainda muito. É surpresa. Vocês têm que acompanhar a gente no site baobá.org.br e nas redes sociais, @fundobaobá. Tem no Instagram, no Facebook e no Twitter. E assine a nossa newsletter também, o nosso jornal de notícias e tal, que a gente conta um pouco sobre os projetos que estão sendo apoiados, mas também sobre tudo aquilo que a gente vai realizar. E logo mais vai ter novidade. Fiquem de olho. Muito bom, logo mais com novidades. Então já tivemos aí um perfil bom. Eu queria cumprimentar aí todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar um like aí para apoiar nosso trabalho. Muito bom esse bate-papo aqui com a Fernanda. Eu já sabia que ia ser sensacional, mas aqui o pessoal está elogiando bastante. A Gabriela Santos, a Dani Balbina, a Jana Simões, lá no interior de Pernambuco, e a Dani Balbina. A Dani Balbina é uma grande contadora. Estava aqui, justamente foi ela que estava na live passada aqui, falei da minha felicidade de conversar com duas mulheres tão incríveis, e ela está aqui hoje, ativíssima aí no nosso chat, muito bacana. Ela mandou uma pergunta, olha só que pergunta interessante, sobre a quebra ou a mudança de paradigma. Olha só, você teve também uma experiência, tem ainda de lidar com o poder público e tal, a dificuldade que as entidades têm tido com os editais do poder público, e obviamente tem toda uma burocracia, essa mudança também do ritmo de convênios para o marco regulatório, o MIROS, com os termos de parceria, enfim, é super complicado, a gente sabe, já conversamos aqui milhões de vezes aqui em algumas lives sobre isso, e vamos fazer ainda algumas. Mas eu queria que você falasse sobre isso que ela provoca, né? Ela diz sobre a perspectiva, né? De que, no caso do Fundo Baobá, vocês têm você afirmou, né? E ela pegou bem essa frase. No Fundo Baobá, os editais deram maior capilaridade, ou seja, fizeram com que os recursos chegassem a mais gente, alcançassem mais pessoas. E no caso do recurso público, é o contrário, em tese. A coisa funilou a partir desse novo momento e tal. Embora eu seja muito otimista, eu acho que é uma fase de adaptação e que as coisas vão melhorar para o futuro, mas ainda assim esse bolo, né, esse momento de transição, de fato, é um momento complicado. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa quebra de paradigma, como ela chamou, entre uma maior, né, porque é um fundo privado, a gente sabe, tem outras facilidades, mas fala um pouquinho desse operacional para a gente também. É muito interessante essa pergunta, porque é isso, nós que recebemos os recursos antes de repassá-los, nós vivenciamos toda sorte de cobranças e de rigidez nas regras. A gente passa por auditorias externas todos os anos,
Essas auditorias para cada um dos contratos assinados com instituições financiadoras, em especial aquelas que são de fora, mas não só, de fora do país, mas não só, são minuciosamente estudadas. Tá? Então, os nossos relatórios contábeis e nossa auditoria financeira, tudo isso é alvo de muita avaliação. Então, por que eu estou contando isso? Porque uma vez que nós, um fundo de direito privado, que é de filantropia para a justiça social, uma vez que nós passemos por todo esse escrutínio, a gente pode facilitar para os nossos beneficiários. E essa é a mudança de paradigma, tá? Porque a gente é submetido, mas a gente já tem capacidade instalada. E ainda assim, todas as auditorias a gente pode aprender mais. E a gente tem um processo de revisão e aprimoramento dos nossos processos todos, financeiro, orçamentário, de investimento e contábil. Mas a gente pode construir outras estratégias para com os nossos donatários. E aqui a gente tem muito esse respeito, e aí eu acho que é também parte da mudança de paradigma, que é assim, estar apoiado pelo Fundo Baobá e topar estar no nosso barco é não assumir que você não terá capacidade para prestar contas, por exemplo, e organizar seus registros contábeis, financeiros, orçamentários da melhor forma possível. Tá? Pelo contrário, se você topar estar conosco, você vai topar construir ou aprimorar esta habilidade. Por quê? Porque a gente quer que essa, entre aspas, rigidez e burocracia, que nos outros lugares todos, sem dúvida alguma tem, que já não te peguem de calças curtas. Então, a nossa obrigação é contribuir para ampliar ou aprimorar essas habilidades. E como o Lucas falou, que sim, uma fase também, né, que precisa de adaptação e de apropriação. Eu vim de uma instituição antes do Baobá que era muito burocrática, né? Porque é uma organização de muitos governos e de muitos estados. Então, a burocracia institucional era pesadíssima. E quando eu entrei, eu me assustei muito, porque primeiro que era tudo muito novo, né? Mas segundo que era muita coisa. E eu decidi que eu ia enfrentar aquilo, porque para eu prestar serviços, para eu garantir que aquela instituição trabalhasse efetivamente para quem ela tinha que trabalhar, eu teria que me apropriar das regras. E foi esse exercício que, ao longo de todo o período que eu me dediquei àquela instituição, eu fiz esse exercício todos os dias. Então, eu assumi que eu ia fazer as regras, a burocracia, trabalhar não contra a gente, mas a nosso favor, para nos proteger. E quando a gente conhece a legislação, quando a gente conhece as regras e sabe como usar, elas podem nos proteger. E eu acho que é isso também que a gente pode fazer a mudança de chave, sabe? Virar a chave. Eles não constituíram o marco regulatório para isso. Mas nós somos insurgentes, gente. A gente está aqui no movimento de resistência, resiliência e persistência o tempo inteiro. A gente está insurgindo. Todos eles combinaram de matar, mas a gente combinou de não morrer, não é? Então, eu acho que a gente também tem que transgredir, sabe, essas regras todas que foram feitas para nos minimizar enquanto sociedade civil organizada, nos subestimar
e reduzir os investimentos para aqueles que efetivamente precisam, isso a gente precisa mudar. E acho que o trabalho que a OSC Legal vem fazendo é revolucionário, porque é exatamente isso que vocês vêm tentando incutir na mente das pessoas. Vai comendo, né? Vai ali comendo a mente ali para né? Para garantir que todo mundo se sinta capaz. Ainda que haja tantas dificuldades, ainda que a cada dia inventem uma coisa para dificultar a nossa vida. Mas então, quem ainda não se apropriou dessa expertise toda delas, que legal, ó, tá na hora. Usa Muito aí, bom. minha gente, usa aí, usa aí. Muito bom, obrigado pela deferência também, Fernanda. Muito bacana. Eu acho que tem tantas coisas interessantíssimas que brotam aí das suas palavras. A Gabriela está dizendo aqui que é lindo quando as palavras brotam com tanta vida, e é verdade. Queria só registrar uma coisa, viu, Fernanda? A Igor, a gente termina às 7 horas. Como a gente teve aquele intervalinho aí, aquele probleminha, vamos seguir mais um pouquinho, porque a gente tem umas coisas ainda a tratar. E eu não podia passar. Eu Depois de vou ouvir andar isso que aqui um você falou. pouquinho com vocês. Eu arrumei tudo aqui para ficar bonitinho, mas vocês viram que eu já tive muitas intercorrências. E Mas agora, voltou, a mas grande voltou. intercorrência é que eu tô com o meu celular pessoal na minha conta pessoal, mas o celular não estava preparado para isso, né? Então, ele está terminando a bateria. Tomara Se ajeite. Enquanto isso, eu vou dizendo que aqui, eu vou dizendo aqui para o pessoal o seguinte, que não podia me furtar, né, depois que você falou uma coisa tão incrível, né, de dizer da minha felicidade desse encontro, dessa convergência mesmo, né? Você disse que é conhecer as regras para mudar, né? Para mudar a realidade, se apropriar da regra para mudar. É isso que a gente tem feito, né? Entregar o direito é muito revolucionário. Pegar esse direito que circula nas altas rodas judiciais, jurídicas, acadêmicas, etc., entregar isso, mas né, traduzir isso, não numa perspectiva de falar por, mas numa perspectiva como Boaventura de Souza Santos faz, né? De criar inteligibilidade, criar sentido e tal, e entregar para as organizações, para as lideranças, pequenas organizações, aquelas que não têm muita proximidade com a linguagem jurídica. Então, para que elas possam entender e procurar caminhos. Ao mesmo tempo, estar atento, ter sensibilidade, criar porosidade, para que esse chão de fábrica, que essas pessoas que estão na ponta, possam também nos dizer como esse direito afeta o cotidiano delas, para que a gente possa chegar lá nessas altas rodas judiciais, acadêmicas, etc., também não falar por elas, mas dizer, olha, lá em tal lugar a coisa está acontecendo diferente, né? Então vamos tentar aí fazer, enfim, também colocar em linguagem jurídica, em linguagem judicial, né? Porque os espaços exigem determinadas formalidades e a gente tentar fazer isso na parte que nos cabe, né? Que é a solução de gestão, da parte jurídica, de fortalecimento institucional. E eu fico muito, muito feliz em ver que o fundo trabalha numa perspectiva, eu já conhecia, né, a história, um pouco disso, mas ouvir de você de forma tão contundente, tão assertiva, de que o fundo não trabalha, não é só botar o dinheiro. Né? Dar feedback, inclusive para aquelas que não passaram, porque é fortalecimento institucional, é parceria. Esse é o real sentido do que é ser parceiro. E daí eu trago dois pontos da sua fala que eu achei fundamental, que são o critério político também, embutido aí, não é só um barema técnico em que um bom consultor escreve um projeto para aquele barema e muitas vezes o projeto que tem que chegar nas pessoas fica de fora porque eu trabalhei muito, e você sabe que é um tema que você conhece também, trabalhei muito com travestis, né? Então, assim, era muito difícil um projeto do movimento travestis vir com excelência de escrita, mas era real, a gente sabia que na vida real aquela população precisava das questões de saúde, etc, etc. Então você tem também que aliar critérios técnicos, a questão dos indígenas. Como é que você quer esperar que ele preencha todos aqueles formulários super complexos? Por isso, em algum momento, o MIC fez por vídeo. O cara podia apresentar, desde que ele respondesse aquele questionário por vídeo,
já, né, você dizia, você podia, né, ampliar essa possibilidade de você passar pelo julgamento a partir desse vídeo. Então, eu fico muito feliz. E há um outro ponto que é muito fundamental, que aí tem uma diferença boa com o poder público, o poder público, a rigor, ele faz o quê? Ele pega a obrigação dele, que ele se comprometeu no PPA, na LDO, e joga no colo da entidade. Na hora que ele faz parceria, ele joga no colo da entidade e diz, cumpre isso aqui e resolve. E joga um monte de documento que não precisa, que é coisa dele. A entidade privada não precisa fazer licitação, não precisa fazer, né, precisa fazer uma tomada de preço de ente privado e não uma licitação, né, não um concurso público para sua contratação. Enfim, e no caso do fundo Baobá, você responde para o seu financiador com toda aquela carga que ele exige, né, o fundo, mas na sua relação com o seu financiado, você fortalece ele e não exige tanta coisa, né? Torna leve esta relação, porque a lei, inclusive, assim o permite. Isso também é inteligência jurídica na gestão do recurso, na gestão daquilo que você quer alcançar. Eu aqui estou assim, muito feliz e muito contente de ouvir isso, porque a gente tem que reconhecer as boas práticas de inteligência jurídica, de avanço e do que a gente está se propondo também. Então, muito bom ouvir isso de você, Fernanda, né? Nesse encontro aí, talvez essa é a interseção muito interessante, né, do que o Fundo Baobá traz e do que o Oscar Legal vem trazendo também, essa parte do fortalecimento institucional, com esse elemento jurídico, com essa inteligência do que se propõe. Estou até emocionado e falando até demais, e queria, só para a gente, então, encaminhar também. Vamos lá, você já trouxe também, tem alguma periodicidade? Isso é importante que o povo está aqui perguntando. Tem alguma periodicidade? Tem edital todo ano? Tem mais? Eu sei que tem mais de um por ano, você já falou aí. Então fala pra gente aí, tem período específico? Não tem? Tudo pelo site? Não você já falou que tem alguns que precisa ter CNPJ, outros não. Não é tão complicado assim, tem um nível de burocracia ali, de exigência, mas não precisa nem tanto. Fala um pouquinho mais aí pra gente. Falo sim. Eu contei para vocês que a gente, ao longo desses 10 anos, nós tivemos 17 editais. Em 2020, nós tivemos 6. Nossa! Em 2021, nós tivemos 5. Ou seja, e esse ano a gente teve 1. Então, vocês vejam que na época, né, no contexto da pandemia, a gente trabalhou enlouquecidamente para garantir, de todas as formas que nos foi possível, responder às demandas. Nós fomos o primeiro fundo a ter um edital de apoio emergencial. Em uma semana de edital aberto, nós recebemos 1.035 Nossa. propostas. Em uma semana de edital aberto, nós recebemos 1.035 propostas. Nós conseguimos apoiar 215 propostas individuais e nós apoiamos, peraí, que agora eu já perdi as contas, nós apoiamos 300 e um pouquinho de propostas, porque não tinha mais recurso. Então, apoiamos 300 e pouco, 200 e pouco foram de apoio individual, eram lideranças, na maioria das vezes de organizações, grupos ou coletivos, mas que desenharam uma estratégia de ajuda rápida, individualmente, para se somar às organizações que elas faziam parte, ou coletivos, e as demais foram apoios de organização. Nós apoiamos empreendedores, né, e empreendedoras que vivenciaram no primeiro ano um super agravamento das suas condições, né? Se a maioria já empreendia por sobrevivência, na pandemia ficaram em um contexto de vulnerabilidade ainda muito mais agravado. E eu estou contando isso para entender um pouco de como a gente foi respondendo às demandas, fazendo o levantamento de dados, e você falou sobre isso,
quando você contou que quando chega lá para fazer incidência nos espaços jurídicos, você não fala em nome das pessoas, mas você traz a voz destas pessoas no juridiquês, né? Mas você traz a voz dessas pessoas, e a gente aqui também. Nenhum edital é colocado na rua sem estudar o campo. Tá? A gente faz levantamento dos dados oficiais que já existem, a gente faz escuta ativa do campo, a gente põe consultores para fazer algumas entrevistas estratégicas, grupos focais, para a gente saber melhor por onde ir, como ir e onde ir. Esse ano nós tivemos uma mudança, no fim do ano passado nós tivemos uma mudança na nossa liderança executiva, saiu a Selma Moreira, que estava nossa diretora executiva por 7 anos, assume a diretoria executiva Giovanni Harvey, que era o nosso presidente do Conselho Deliberativo, então a gente resolve fazer um reordenamento aqui na casa, tá? Então, temos nos dedicado a ler mais todas as informações que nós já temos. Nós temos muita coisa a ser processada, né? A gente tem muitas informações, muitos dados que a gente quer converter em informação e apresentá-los no formato de indicadores. A gente quer contar mais e melhor o que a gente faz e como a gente faz. E a gente, se faz muitos editais, não dá tempo. Então, esse ano a gente teve um edital, vamos ter mais um. Então, esse ano devem ser 2, o ano que vem a gente já tem uma previsão também de pelo menos 2 ou 3, tá? Provavelmente 2 ou 3 não, acho que 4, 3 ou 4 editais o ano que vem que já estão certos, tá? Então vão ter no primeiro semestre e no segundo semestre, tudo fica divulgado no nosso site e nas redes sociais. Quando ele é lançado, a gente também tem muita coisa que roda por WhatsApp, né? A gente ainda tem muitos desafios para garantir que a nossa comunicação seja uma comunicação ainda mais acessível e que chegue a mais gente, mas a gente está nisso e a gente precisa também garantir que todo mundo que está aqui conosco querendo saber um pouquinho mais, quando a gente lançar um edital, ainda que vocês não possam aplicar, porque não responde, né, aquilo que vocês estão realizando nas suas organizações, ou não lhes interessa, mas que vocês possam nos ajudar a divulgar, né? Porque a gente também acredita no poder da bola de neve e da nossa tradição de compartilhamento. Muito bom, muito bacana, sensacional, sensacional, como não deixaria de ser. Queria cumprimentar aí o pessoal que chegou agora já para esse finalzinho de live. Fernando, eu costumo dizer aqui o seguinte, que live quando é boa, a gente pisca o olho e aí empolga, a live acaba, já tá 1 hora e pouca. Hoje a gente, né, teve aquele probleminha, mas já estamos aqui e essa é a sensação mais do que nunca. Eu tenho aqui pelo menos umas 18 perguntas anotadas e tenho certeza que o pessoal tem muita coisa, mas é sempre bom também, isso significa que foi muito bom, que foi instigante e todo mundo vai, obviamente, seguir o Fundo Baobá aí no Instagram, vai lá nas redes sociais, vai no site. Fundo Baobá, gente, não é o meu não, tá? Segue o @Fundo Baobá. Porque ela teve um probleminha, entrou pelo do Fundo Baobá, mas teve um probleminha lá, voltou no dela, mas segue lá o Fundo Baobá, certamente vai ter muita oportunidade e é muito interessante. Eu queria caminhar aqui um pouquinho para o final, queria cumprimentar aqui 3 pessoas que chegaram, não posso deixar de falar isso. André Carvalho, que é da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, um querido, grande advogado lá do Pernambuco, chegou aqui com a gente também. A Gabriela Santos, que está aqui participando muito e super ativa também. Um abraço para você que chegou aqui, sempre somando bastante. O Gessinho Barreto, querido, amigo, parceiro, apoiador também da gente. Um abraço, Gessinho. E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer.
A Camila Chagas, que trabalha comigo, que é advogada, faz um trabalho belíssimo com terreiros de candomblé e com comunidades quilombolas. Eu não, olha, se eu não fizer essa pergunta, ela vai me ligar daqui a pouco me xingando. Então eu vou fazer logo a pergunta antes que eu tenho um problema com a minha querida parceira, amiga Camila. Quilombolas, comunidades de terreiro e tal. Sim, é possível, já tem experiência com isso, tem edital específico de quilombola, sei que já falou que sim, mas fala um pouquinho desses dois públicos, porque são grupos de capoeira também. Vou até incluir aí, antes que meu mestre Balão também me diga que eu vou tomar rasteira na próxima vez que eu aparecer. Bota também os grupos de capoeira e diz pra gente se o pessoal pode sim mandar projetos, como é, o que é que precisa fazer. E aí já chama todo mundo para ver o site, para ver o Instagram. Vamos lá. Olha, todo mundo pode se inscrever. A gente, como eu contei, ao longo da vida do Baobá, em todos os editais, eu falei sobre comunidades quilombolas. Ao longo da vida dos editais, em 16 editais, a gente sempre teve pelo menos uma organização quilombola apoiada e teve um edital que foi lançado ano passado, exclusivo para comunidades quilombolas e foi todo desenhado e está sendo implementado em parceria com a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Sensacional. Porque é nisso que a gente acredita. As comunidades de terreiro também estiveram representadas, estão representadas em 16 dos editais, no de quilombolas não, mas em todos os demais editais tem comunidades, organizações, associações ligadas a comunidades de terreiro, de várias denominações afro-religiosas, então sim, sempre podem se inscrever. Nós não tivemos um edital específico, mas essas organizações se inscrevem e têm os seus projetos aprovados. Essa é a evidência de que em todos os 16 editais, à exceção do Quilombola, a gente teve organizações ligadas às religiões de matriz africanas. Também tem grupos de capoeira, associação de capoeira e de outras manifestações culturais, esportivas ou da história, né, de expressões da nossa cultura ancestral, que também são apoiadas, então todo mundo pode se inscrever sim. E tem uma coisa que é muito importante, por isso que eu estou convidando muito vocês para seguirem para visitarem o nosso site, baobá.org.br, para seguirem as nossas redes, @fundobaobá no Instagram, no Twitter, no Facebook, e assinar o nosso boletim informativo. Por quê? Porque tendo acesso às informações lá, da forma como a gente tem tentado, se esforçado para comunicar, vocês vão se mobilizar e acreditar, terem certeza que é possível e que a gente quer que cada vez mais gente esteja conosco, né? Acreditando que a gente pode mudar e que as mudanças no sistema só vão acontecer se elas forem coletivas. E eu queria trazer mais uma coisa que a Sueli sempre fala. Claro. Sueli Carneiro é fundadora do Baobá, membro fundadora do Baobá, do conselho, é a nossa presidenta do Conselho Deliberativo, e ela conta que o Baobá foi criado para estar nos lugares onde o movimento social negro não consegue estar, captar nesses espaços e devolver aquilo que é de direito para o povo preto, da forma como o povo preto merece. Então, é isso. Com a coletividade, efetivamente comprometido com a coletividade, que aqui o discurso do coletivo não é balela, né? E que a gente acredita que
o combate ao racismo, ele precisa ser também dentro de uma estrutura para hackear todo o sistema. Né? A gente precisa influenciar, sim, nas macropolíticas, na macroeconomia, a gente precisa influenciar nas instituições e em todas as instituições, né? Sejam elas instituições do Estado, sejam elas instituições da sociedade civil, do ambiente filantrópico e governamentais. Então, e também nas multilaterais, né, que são essas estruturas internacionais e tudo. Então, é isso, é para isso que a gente está, e a gente vai seguir aqui do nosso lado, cumprindo o nosso papel de captar recursos, de mobilizar recursos, de fazer uma articulação social que seja orientada para o enfrentamento ao núcleo duro do racismo e promoção de oportunidades justas para o desenvolvimento da população negra no Brasil. E a gente quer que você esteja junto também. Bora. Já estou junto, já estamos aqui, essa oportunidade da gente estar conversando, inclusive, acho que da materialidade, né, a gente que já vem falando dos fundos privados e da importância desses fundos, acho que é sensacional poder conversar contigo aqui, e eu sempre digo, a conversa é comigo, mas o papo é com todo mundo que está aqui, porque a ideia é que a gente possa, de fato, disponibilizar este conhecimento, isso que o fundo faz, apresentar para aquelas pessoas que eventualmente não conhecem e esclarecer eventuais dúvidas, enfim, para aqueles que já conhecem. Então, nesse sentido, acho que o bate-papo foi sensacional, eu já esperava, né, pelo que te conheço, muita felicidade, muita honra mesmo poder estar aqui, poder conversar contigo, ter aqui a Dani, ter tanta gente bacana também participando no dia do aniversário da minha mãe. Um beijo, minha mãe. Minha mãe é Dona Nana, lá de Camaquã, conhecido todo. Um beijo, maninha, exatamente, que legal. Então, muito bom. Queria aproveitar e chamar todo mundo, então, só lembrando para vocês, semana que vem, terça-feira, não tem intervalo dessa vez não, tá? Terça-feira que vem, estou aqui de novo às 18 horas. Nós vamos falar com José Alberto Tosi, ele que é contador, uma referência nas questões de contabilidade nesse setor, né, no setor das organizações. Então, nós vamos falar sobre a auditoria nas OSCs, na terça-feira que vem, às 18 horas. Depois, a gente vai para o dia 18, a gente retorna no dia 18 também com a live, às 18 horas, aqui no mesmo Bate-Canal. A gente vai conversar com a advogada e procuradora municipal, a Vanessa Serro. Ela tem uma experiência bacaníssima sobre a implementação do MIROSC lá no interior de Minas Gerais, em vários, né, municípios do interior de Minas Gerais, e vai falar um pouco dessa dificuldade de implementação do marco regulatório em pequenos municípios, né, em pequenas cidades. Então, eu já vi uma live com ela sobre isso, e foi muito bacana. Zé Pretinho aqui está falando que a conversa foi genial em tantos níveis e agradecendo a Fernanda Lucas por proporcionar uma discussão tão necessária e enriquecedora. Obrigado, querida. Tudo certinho. Eu fico muito feliz de poder ouvir isso. E por fim, rapidinho, para a gente poder finalizar então aqui, dizer para vocês que logo a gente está lançando o curso de elaboração ou revisão do estatuto. Se você quer fazer seu estatuto, revisar o seu estatuto, ou elaborar, você que está abrindo a entidade, querendo constituir, vem dialogar com a gente. São mais de 200 estatutos vistos aí, revisados nos últimos anos. Estamos escrevendo um livro sobre estatuto de associação. Então, é parte desse processo todo de construção, de validação de conhecimento, de troca mesmo, que a gente vai abrir essa turma aí para discussão. Então, vão ser 5 encontros, né, coletivos, com organizações, e mais um encontro individualizado de 1 hora, ao final, uma espécie de mentoria com cada organização. Então, ela vai passar por todo o processo, vai discutindo internamente, discute tecnicamente, volta para discutir as questões políticas internamente, nas próximas aulas e assim sucessivamente. A gente já fez esse curso presencialmente e agora a gente vai fazer virtual. Estamos com grande expectativa nisso também. Ao final, a mentoria para fechar e arrematar e a entidade ter seu estatuto atualizado, revisado com base naquilo que há de mais contemporâneo na legislação, né? E com base naquilo, com base na melhor literatura e no acúmulo do setor aí, e tantas consultorias e tantas entidades que a gente vem apoiando aí nesses últimos anos pelo OSC Legal. Então é isso. Fernanda, você tem suas honrosas despedidas para deixar aí para o nosso pessoal. Quer suas palavras finais? Quer mandar um beijo? Quer mandar um salve? Você fique à vontade. Você está em casa.
Que legal. Eu só quero agradecer o convite feito ao Fundo Baobá, agradecer em especial a você, Lucas. Eu fiquei muito feliz de te reencontrar e nessa condição aqui, você é incrível aqui na facilitação, a super influencer, eu adorei. Adorei, adorei. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Depois eu vou combinar com o Lucas para me passarem as perguntas, para me passar as perguntas. Vamos ver como que a gente organiza para poder responder. E sigam a gente. Vai lá no Instagram do Fundo Baobá, @Fundo Baobá. Entra no site baobá.org.br. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo convite. E a gente espera se encontrar por aí. É na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra, é na luta que a gente sai. E antes disso, porque, como a gente está falando de luta, eu tenho que cumprimentar. Ela chegou agora, apesar de tudo, eu sei que ela vai voltar e vai rebobinar. Uma grande liderança quilombola aqui no interior da Bahia, a Cirlene Santos, uma parceira querida, chegou aqui, eu tenho que registrar. Também o Edbinho, compositor do pagode baiano, está aqui sempre com a gente, procurando saber como é que fortalece as instituições culturais, como é que fortalece a estética negra, porque aí disso que está se falando também, né, da música, da cultura e do que vem também da matriz africana dentro da possibilidade, né? Enfim. Então é isso. Um abraço a todo mundo. Até mais. A gente se encontra aqui terça-feira. Um abraço. Tamo junto.